Uma operação comum que existe em muitos probleminhas de computação é ter que percorrer os elementos de um array, podendo, a partir disso, processar seus valores de diferentes formas. Poderíamos, por exemplo, ter uma lista com os nomes dos clientes do banco e ter que exibir cada um desses nomes. Trazendo agora para o exemplo apresentado em aulas passadas, se quiséssemos exibir todos os elementos de um array separadamente, com o conhecimento que temos até agora, faríamos da seguinte forma. Agora imagine se esse array tivesse 100 elementos. Como iremos exibir todos esses dados? Usaríamos 100 linhas de comando, usaríamos 100 console log, e se esse array tivesse 1000 elementos? Como você pode perceber, os comandos aí são bem parecidos, mudando apenas o índice do elemento. Então eu te pergunto, qual a estrutura que usamos para repetir ações e ainda nos fornece um contador? Muito bem, são as estruturas de repetição, os laços. Neste caso em específico, o laço for. O laço for possui algumas variações, e como eu tinha te prometido anteriormente, vou falar sobre cada uma delas agora. Sendo mais específico, existem 4 variações, e são elas: o for tradicional, o for in, o for off e o for each. E essas variações podem nos ajudar a percorrer arrays e processar seus elementos. Bem, no método tradicional, criamos o laço, definimos que o contador começa em 0 e a condição de parada é ele ser menor que o tamanho do array. Para isso, utilizamos a propriedade length. Dessa forma, usamos o contador para representar os índices dos elementos. Ou seja, na primeira interação, acessamos o elemento 0 do array de frutas, utilizando o contador i, que naquele momento vale 0, e o valor retornado é melancia. Depois, acessamos o elemento 1 do array de frutas, utilizando o contador i, que naquele momento vale 1, e o valor retornado é uno. E assim sucessivamente. Beleza? Já percebemos que essa é uma forma eficaz de exibir os elementos de um array, bem mais eficaz do que o que foi apresentado anteriormente de forma procedural. Reduzimos muito o tamanho do nosso código e ele fica mais fácil de entender. Porém, usar o for tradicional não é a melhor forma. Além do for tradicional, temos o for in. O for in define cada índice do array para uma variável definida, neste caso a variável índice. Então, usamos esse índice para acessar o elemento e exibi-lo, assim como fizemos com o for tradicional. Eu quero deixar bem claro que é possível percorrer o array dessa forma, mas ela não é recomendada. A ideia aqui é saber que essa forma existe, sua sintaxe, e que não é a melhor opção para percorrer arrays. Mais adiante do curso, irei te mostrar um contexto em que devemos usar o for in. Geralmente, não devemos utilizar o for in para arrays. Existem problemas potenciais com ele, principalmente em questão de performance. Dado que o for in é otimizado para objetos genéricos, e seu uso em arrays pode ser de 10 a 100 vezes mais lento. Então, seguindo, temos o for off. A sintaxe do for off é bem parecida com a do for in. Ele define cada elemento de array para uma variável definida, neste caso, fruta. O for off ele não dá acesso ao número do elemento atual, ou seja, o seu índice. Ele dá acesso apenas ao seu valor. Então, em caso que você precise apenas do seu valor, ele é ótimo. Então, veja só, a variável fruta ela contém o próprio elemento do array. Então, basta dar o console log nela. E, por fim, temos o for each. O método for each ele percorre o array, passando por cada elemento e pode resgatar o seu valor e o seu índice. Para facilitar o seu entendimento, eu coloquei este exemplo prático aí. Então, o for each percorrerá o array, passando por cada elemento, acessando seus valores e seus índices com o objetivo de utilizá-los na mensagem. Poderíamos exibir uma mensagem associando a posição do array a uma fruta. O parâmetro fruta representa a fruta em questão e o índice representa a sua posição. E assim como nos outros métodos array, eu utilizei um arrow function para acessar esses elementos e utilizá-los na mensagem. A partir desta exceção, e como te prometi, estou te mostrando vários exemplos práticos de utilização de arrow functions, beleza? Aí, você pode ter reparado que existem duas variações do for que são bastante úteis para percorrer arrays. Haverá casos em que se pode usar tanto o for off quanto o for each, e esses casos são justamente aqueles que não precisam dos índices do elemento. Bem, aí você pode se perguntar, qual usar?
Eu uso for each ou for of. Existem casos e casos. O método for each tem menos desempenho e não é capaz de parar no meio de um ciclo, ou seja, não seria possível colocar uma estrutura condicional com um break dentro dele. Mas isso já é possível no for of. Em situações que eu preciso do índice do elemento, só é possível tê-lo com o for each. Mas aí, em casos que ambos podem ser utilizados para o propósito que eu desejo, utilizo o for of, pois escrevo menos código e ele fica mais legível. De volta ao sistema do banco, o gerente segue querendo aprimorar as funcionalidades relacionadas aos avalistas. E dessa vez, ele te pediu para desenvolver uma função que exiba o nome dos avalistas e a sua ordem. Como você prestou bem atenção na aula anterior, você vai conseguir fazer essa função tranquilamente. Bem, podemos fazer essa função da seguinte maneira. Primeiro, criamos a função. Como queremos exibir os avalistas, vamos chamar essa função de exibe avalista. E não precisa de parâmetro para isso, vamos deixar o espaço do parâmetro vazio. Para exibir esses elementos do array, precisamos de uma estrutura de repetição, né? E temos as variações do for. Mas qual delas escolher? Se fôssemos exibir apenas os nomes dos avalistas, uma boa opção seria usar o for of. Mas como queremos exibir também a ordem, precisamos do valor do índice. Como o for of não fornece esse índice, vamos utilizar o for each. Então vamos chamar agora a variável que armazena um array de avalistas e utilizar o método for each. Beleza? Então ele vai percorrer o array de avalistas. Vamos utilizar aqui uma arrow function para captar os elementos desse array, ou seja, cada avalista e seu índice. Vamos passar agora os parâmetros da arrow function. Avalista e índice. Ou seja, o parâmetro avalista vai receber o valor de avalista e o parâmetro índice vai receber o índice desse avalista. Pronto. Então temos agora que escrever a lógica da função, o bloco de código para exibir a mensagem que desejamos. Vamos utilizar um console.log para isso. Beleza? Mas aí temos que colocar a mensagem. Então vamos pensar como podemos fazer isso. A ideia é exibir as seguintes mensagens. Por exemplo, o primeiro avalista é fulano, o segundo avalista é cicrano, e assim sucessivamente. Então vamos criar a string utilizando as variáveis. A variável avalista vai servir para informar o nome do avalista e o índice a posição. Como o índice começa em 0 e queremos exibir a partir do primeiro avalista, temos que somar o valor de índice a 1, ou seja, começar a contagem a partir de 1. Até agora, como estávamos na maioria das vezes exibindo no console.log apenas strings, fiz o exemplo concatenando as strings da mensagem com a string das variáveis. Dessa vez, precisamos resolver uma expressão, ou seja, somar o índice mais 1 e juntar com a string da mensagem. Então, para fazer isso, vamos usar o template string. O template string são strings que permitem expressões embutidas. Então, para inserir a expressão na string da mensagem, faríamos da seguinte forma. Passaríamos a primeira expressão, que seria a soma do índice do elemento mais 1. Damos continuidade à mensagem. E aqui colocaríamos a segunda expressão, que seria o valor da variável avalista, o nome do avalista. Prontinho. Perceba que dessa vez não estamos utilizando os aspas, estamos utilizando as classes. Isso é a sintaxe do template string. Então, só recapitulando. A ideia aqui é que o for each percorra a lista de avalistas, certo? E exiba a mensagem indicando a posição do avalista e o seu nome. Beleza? Para testar, vamos utilizar o código das aulas anteriores, certo? Vou apenas comentar esse trecho de código para não poluir o browser e chamar a função exibe avalistas. Tudo bem? Vamos ver como isso fica no browser. Pronto. Como vocês podem ver, todos os avalistas foram listados e utilizando o padrão da mensagem definido. Ou seja, o primeiro avalista é Manuel Silva, o segundo avalista é Rafael, o terceiro avalista é Bruno e, por fim, o quarto avalista é André.